da casa, pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez. É sempre uma alegria. Tem pessoas assim que a gente já conhece aqui, tem pessoas que eu estou vendo pela primeira vez. É um prazer nós estarmos aqui para conversar sobre o Espiritismo, para conversarmos sobre a doutrina espírita. Espero que a palestra vir ao encontro dos anseios de cada um. Então a gente vai falar sobre um tema muito conhecido, né, no meio espírita. Inclusive hoje em dia está moda falar gratidão, né? Em vez de falar obrigado, as pessoas falam gratidão, né? E o que é a gratidão, né? O que será que seria a gratidão? Quando que nós podemos ser gratos? Vamos nos reportar em primeiro lugar ao que nos ensina o apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, quando ele fala o seguinte. Saiu o negócio. Ele não fala. Ele fala o seguinte, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, por tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Então nós já temos uma pista aí de como sermos gratos, né? O apóstolo Paulo nos aconselha a orar sempre, a sermos gratos por tudo. Será que pelas coisas más também, né? Porque esse é o conselho do apóstolo Paulo: orar sempre, ser gratos por tudo. Mas vamos conversar a esse respeito, vamos nos valer da ajuda de outras pessoas. Eu me vali num trabalho inspirado na palestra de Flaviana de Souza, que está na internet nesse link aí. Se vocês quiserem copiar, né, o link para poder acessar depois. Ela também se valeu de um livro do José Carlos de Luca. Todo mundo conhece José Carlos de Luca? De um livro de José Carlos de Luca, Pensamentos que Ajudam. Então, uns ajudando outros, uns copiam dos outros, né? Tudo se copia, nada se cria, não é verdade? Mas a gente sempre vai se valendo do trabalho de outros para poder falar sobre o Espiritismo, né? Então, o que nesse livro, José Carlos de Luca nos faz uma proposta intrigante. Ele fala o seguinte: se você acordasse amanhã com o que agradecer hoje, com o que será que você iria acordar? Né? Então, já que a gente tem que agradecer por tudo, né? A gente lembra de agradecer pelas coisas. Imaginem vocês essa situação hipotética, lógico, né? Mas imaginemos se pudesse acontecer, né? Então, amanhã a gente vai acordar só com o que agradeceu, né? Com o que será que a gente iria acordar? Pensem nisso, né? Com coisas que a gente não lembra, que fazem parte da nossa vida, que a gente considera normal. Em primeiro lugar, saúde. A gente lembra de agradecer. Nosso trabalho, a nossa família, a nossa casa. Imagine vocês se a gente iria acordar com nada, não é? E a gente nunca se lembra de agradecer por essas coisas. Quem se lembra de agradecer por essas coisas? Por tudo que nós temos, pelas dádivas que nós temos. O que nós fazemos é reclamar das coisas que nós não temos, não é verdade? A gente tem muitas dádivas, a gente tem a saúde, a gente tem um lugar para morar, a gente tem a nossa família, a gente tem uma cidade maravilhosa que a gente mora, um país maravilhoso. Então a gente fala assim: puxa vida, a gente vai ver coisas assim: ah, mas fulano tem isso, ah, mas ciclano tem isso, o emprego de fulano é muito melhor que o meu. A gente faz comparações só com as coisas melhores e com as coisas piores. A gente não pensa nisso, né? Quantas pessoas teriam motivos de nos invejar, por exemplo? A gente esquece das dádivas, a gente esquece de agradecer por tudo. Mas o apóstolo Paulo nos fala para nós orarmos sem cessar e por tudo darmos graças, né? Por tudo darmos graças. E esse orar sem cessar, muitas pessoas podem pensar assim: o que é orar sem cessar, né? O que é darmos graças por tudo, né? Será que a gente tem que ficar o dia inteiro falando assim: ah, meu Deus, muito obrigado, ah, muito obrigado, ah, não sei o quê, Pai nosso que está no céu, orar sem cessar, né? Será que é isso que é orar sem cessar?
são as nossas atitudes, não é isso? É uma atitude de oração, uma atitude de agradecimento, né? O fato, por exemplo, quando a gente observa o pôr do sol, né? É uma oportunidade de nós orarmos. Não quer dizer que a gente precisa ficar orando, fazendo uma prece decorada, ou o Pai Nosso, não quer dizer isso, quer dizer uma atitude de oração, uma atitude de agradecimento, né? Não quer dizer que a gente precisa verbalizar o agradecimento, falar obrigado, não é necessário, é necessário a nossa atitude. Qual é a nossa atitude? Quando nós vemos coisas boas, quando acontecem coisas boas em nossa vida, quando a gente observa algo que mereça ser agradecido, né? Muitas vezes até uma atitude de agradecimento é a atitude de como nós tratamos as outras pessoas, como nós tratamos o nosso próximo. Uma pessoa agradecida é uma pessoa mais maleável, uma pessoa com atitudes mais cristãs, com atitudes de caridade. Então isso muitas vezes que é o agradecer sem cessar, isso que é orar sem cessar. Não quer dizer muitas vezes que Deus exija que nós fiquemos lá agradecendo a Ele, verbalizando o agradecimento. Não quer dizer isso. Podemos também, óbvio, né, vez por outra, lançarmos um pensamento em direção a Deus, em direção à espiritualidade superior, para nós mostrarmos a nossa gratidão. Podemos sim, não é? Mas vamos pensar isso nessa proposta do José Carlos de Luca aí, de que se a gente acordasse só com o que a gente agradece, a gente iria ficar bem mal na fita, não é verdade? Ia ficar bem difícil para nós a situação nossa, que a gente não lembra de agradecer de nada mesmo. Mas, além das dádivas que nós temos, existem doenças, existem dores, existem as questões financeiras, existem os problemas de relacionamento, os problemas familiares. Será que nós podemos ser gratos por isso também? Então pensemos nisso, né? A gente realmente não agradece por essas coisas ruins, né? A gente não agradece. Mas o que a doutrina espírita nos ensina? O que nós aprendemos no espiritismo? Alguém passa por dificuldades sem ser necessário? Não existe o acaso, não é verdade? A gente não vai nem falar assim que a gente merece, não é isso, né? Não é isso, não é essa questão de colocar Deus como nos castigando, um Deus castigador. Não é questão de merecermos ou não merecermos. A questão é a seguinte, vamos imaginar, vamos fazer uma analogia com a escola humana mesmo, né? Com o aluno entrando na escola. O aluno entra na escola e ele vai entrar para aprender alguma coisa, não é isso? Vamos supor, um aluno de primário vai aprender a escrever, aprender a multiplicar, a somar, vai aprender as coisas necessárias a uma atividade de uma criança de primário. E vão ter provas, não é? Vão ter provas. Nas provas vão ter até na faculdade, sempre vão ter provas. E é gostoso prova? Não é gostoso, é verdade. É horrível, né? Não é gostoso, fica com frio na barriga e tal, né? Não é uma coisa... Mas é necessário? É necessário, não é verdade? A gente podia falar assim, que professor ruim me faz passar por provas? Não podemos falar isso, né? É necessário para a nossa evolução. Então tudo que acontece em nossa vida, que são provas, que são dificuldades, são para a nossa evolução espiritual. São para nós nos melhorarmos, para nós nos fortalecermos, para nós nos tornarmos espíritos mais adequados, para nós nos tornarmos melhores. Então, quando nós passamos por dificuldades, quando as coisas ruins acontecem em nossa vida, muitas vezes é ruim do nosso ponto de vista, mas são coisas que Deus permite que a gente passe para que a gente se fortaleça, para que a gente se melhore, para que a gente saia, por exemplo, um aluno mais preparado para a próxima atividade. Né? A gente fala assim, nós vamos um dia sermos espíritos iguais a Jesus, né? Mas você acha que vai ser por milagre? Não, né? Não é assim, né? O aluno entra no pré-primário e fala assim, esse aluno vai ser um médico, e vai ser assim de uma hora para outra. Ele vai ralar muito, né? Vai estudar muito. É a mesma coisa
falando espiritualmente falando. Se nós um dia vamos querer ser iguais a Jesus, vai demorar muito e nós vamos ter que trabalhar muito, vamos ter que passar por muitas provas, não é? Então é isso, essa é a questão. As coisas difíceis, as dificuldades da nossa vida são provas, são coisas para o nosso engrandecimento espiritual. Devemos ser gratos? Pode ser que a gente não consiga ainda ser gratos. A gente ainda, sinceramente falando, quando acontece uma coisa muito difícil na nossa vida, a gente não consegue agradecer. Vamos ser sinceros, né? Mas pelo menos que a gente consiga entender, consiga perceber que aquilo é para a nossa evolução espiritual. Tudo bem até aqui? Então vamos imaginar as coisas que acontecem em nossa vida, né? As coisas que acontecem, nós podemos agradecer ou reclamar. Então, vamos fazer uma lista de coisas que nós temos, que depende do nosso ponto de vista, agradecer ou reclamar. Então, a nossa vida mesmo. A vida que nós temos é a vida que nós quereríamos ter, mas é a vida que nós deveríamos ter, não é? Porque senão a gente podia imaginar que Deus errou, né? A cegonha errou no caminho. Ela estava com o bico cansado e derrubou a gente em lugar errado, né? A gente era para nascer lá num outro lugar e a gente acabou nascendo aqui, por exemplo, né? Por que eu não nasci lá na Europa? Por que eu não nasci nos Estados Unidos? Por que eu não nasci num lugar que seria melhor? Mas eu fui nascer aqui, né? Que eu tenho que enfrentar essas dificuldades. Olha, nós temos a vida que nós temos que ter. A gente nem fala que nós merecemos ter, porque merecer ter dá a impressão que é a questão de Deus nos castigando, nos premiando. Deus não faz isso, nem nos castiga nem nos premia. Deus nos manda bênçãos, tudo é bênção. Tudo é bênção de Deus, né? Tudo é necessário para a nossa evolução espiritual. Tudo o que nós precisamos ter na nossa evolução espiritual, né? Então nós temos a vida que nós merecemos. Mas a gente reclama da vida, não é? A gente reclama da vida. E a gente esquece de olhar para trás também, né? A gente esquece de olhar quantas pessoas dariam tudo para estar no nosso lugar. Quantas pessoas acham, puxa, a vida daquela pessoa é maravilhosa. Coisa que nós reclamamos, a natureza, né? Olha, hoje está muito calor. Esses dias que choveu bastante, né? Mas não para mais de chover, na verdade. As mulheres, principalmente, não secam mais roupa, né? Mas quando não chove nunca, ele fala, puxa, que calorão, que coisa, ninguém aguenta essa secura e tal. Então, quer dizer, a gente não sabe que a natureza é o que é para ser, não é verdade? É o que é para ser, né? A gente deveria proteger a natureza. A gente deveria saber que a natureza é bênção divina. Nós estamos encarnados num lugar maravilhoso, um lugar que nós podemos ter dias de chuva, dias de calor, e lugares que não chove há anos, por exemplo. Seria bem pior, né? Está muito calor. E lugares que faz muito frio, né? Faz frio a 40 graus abaixo de zero. Uma cidade lá no interior da Rússia, né, que é a cidade mais fria do mundo, né, 40 graus abaixo de zero. Pessoal, uma coisa dessa, a gente não aguenta nem 40 graus acima de zero, imagine abaixo de zero. Então, quer dizer, são extremos, né? Então, quer dizer, a natureza é o que é, né? A natureza é o que deveria ser. A gente esquece de agradecer ao que nós temos. A família, aí é ponto pacífico. Eu acho que tem muito raras pessoas que não reclamam da família, né? Aquela minha sogra, aquele meu cunhado, né? Ou aquele meu irmão, ou aquele, né? Então todo mundo, né? Por que será, né? Só pode ser inimigos de outras encarnações. E se for? Quer dizer que nós vamos permanecer na inimizade? Se for realmente inimigo das encarnações, se nós reencarnamos junto, é para se ajustar. Não é verdade? É para se ajustar. E a gente vai ver assim que a nossa família não é tão ruim assim. Tem coisas piores.
Então a gente reclama e esquece de agradecer o lado positivo. O semelhante, né? O semelhante são todas as outras pessoas. Puxa, essas pessoas, né? Essas pessoas, por exemplo, esses motoristas, por exemplo, não sabem, ninguém dá seta. Já percebeu que ninguém dá seta na cidade? Não é verdade? Né? Eu costumo falar para a pessoa assim, pô, olha, é bom avisar que já inventaram a seta, né? As pessoas podem não estar sabendo que já inventaram, que é uma coisa que já inventaram, né? Então é impressionante, você está indo assim, hoje mesmo, né, com a minha esposa, eu cometi esse erro, né? Eu saí do lugar e esqueci da seta. Olha, a gente reclama dos outros e esquece, e esquece, né? A gente mesmo de fazer. Então olha como a gente reclama muitas vezes do semelhante, esquecendo que nós também cometemos erros, né? Que nós todos estamos num mundo em evolução, uns têm esse defeito, outros têm outro. A gente esquece de ver as qualidades das pessoas, né? E se os outros fossem fazer com a gente? Será que a gente tem todas essas qualidades que a gente pensa que tem? Não é verdade? A gente não tem, a gente também tem defeitos. Porque nós todos estamos num mundo de provas e expiações. Nós todos estamos aqui para aprender, para evoluir. Então, quer dizer, uns ajudando outros, né? Uns podendo perdoar os outros, né? Se puder ajudar, se puder ensinar outras pessoas a se livrar daqueles defeitos, ótimo, maravilhoso, né? Mas se não, não, né? Senão a gente não deve reclamar de algo que nós também muitas vezes temos, né? Alguém já falou uma vez que aquilo que faz, como é que é a frase mesmo? Que aquilo que você percebe no outro, que te machuca, que te faz, né? É aquilo que você tem, né? Aquilo que a gente, muitas vezes um defeito que a gente tem, ele fica sobressaltado na outra pessoa. Então a gente esquece dessas coisas também. Então é isso, nós todos estamos aqui no mundo de provas e expiações, nós todos estamos aqui para uns ajudarem os outros. Trabalho, né? Também o trabalho. A gente reclama do nosso trabalho. Um trabalho maçante, a gente não ganha o suficiente, não é verdade? E muitas pessoas dariam tudo para estar no nosso lugar. E aquelas pessoas que não têm emprego, é muito mais difícil, não é? Então, quer dizer, se a gente puder arrumar outros melhores, tudo bem, mas enquanto a gente tem aquele, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a oportunidade que nós temos pelo menos algo com o que garantir nosso sustento. Então é isso. Uma enfermidade, uma saúde, a gente reclama das enfermidades, acabei de falar, né? A gente só vai perceber que existe enfermidade quando ela chega, né? A gente só vai perceber que nós tínhamos saúde quando chega a enfermidade. E a gente esquece de agradecer pela saúde, não é? A gente esquece de agradecer. Então essa é uma questão muito importante. As enfermidades chegam em nossa vida muitas vezes como um alerta para algo errado que nós estamos fazendo, um alerta que nós precisamos mudar o rumo de alguma coisa que precisamos parar um pouco. Às vezes nós estamos naquela fome do dia a dia, esquecemos, às vezes precisamos parar, precisamos dar uma pausa e às vezes nós ficamos doentes por causa disso. Então não é Deus nos castigando por nada, não, né? Ou às vezes a enfermidade chega em nossa vida porque nós não procuramos com nossos excessos, né? Os amigos, alguém reclama dos amigos? Não é um amigo que eu queria ter. Puxa vida, eu queria tanto ter um amigo que me compreendesse, que eu pudesse contar as coisas, pudesse falar, pudesse trocar ideias e ele me desse conselhos, tal, me ajudasse no que eu precisava. E nós não temos esse tipo de amigo, não é? E nós somos amigos das pessoas? Precisamos saber se nós somos amigos também das pessoas, né? Então essa é uma questão que nós temos que ver o ponto de vista. Situação financeira, né? Relacionada ao trabalho. Acho que quem não reclama de situação financeira. Eu já vi pessoas que têm muitas posses reclamar da situação financeira. Vocês acreditam? Porque a gente nunca está contente muitas vezes com o que tem. Às vezes realmente a situação está difícil, mas a gente deve buscar, né?
Então tem pessoas que reclamam de situação financeira que não deveriam reclamar. Tem pessoas que realmente precisam de ajuda. Quantas vezes nós vemos pessoas que precisam de ajuda? Eu já vi pessoas assim que vão pedir cestas básicas, e já vi pessoas assim que estavam precisando, estavam em situação difícil porque não recebiam nenhuma ajuda. E essas pessoas de repente conseguiram aposentar, uma aposentadoria simples, com um salário mínimo, tá? E daí foram lá no centro e foram falar assim, olha, muito obrigado, eu não vou querer mais a cesta, porque agora já estou aposentado, já consegui aquilo que eu queria. Olha só, e fica pensando, puxa, com um salário mínimo, né? Se ela não falasse nada, ela poderia continuar ganhando a cesta básica, né? Ninguém ia saber, e usar o dinheiro para outra coisa. Olha a honestidade das pessoas. Olha como as pessoas muitas vezes pensam diferente. E às vezes a gente está reclamando por uma situação às vezes melhor do que outros, né? Então é isso, tudo vai depender do ponto de vista. Tudo vai depender do ponto de vista de a gente perceber bem o que nós estamos fazendo. Hoje é até meio-dia, Caio? É? Tá certo. Seminário? Então tá certo então. Então beleza. Então tem a pausa para o almoço, na verdade. O Caio já vai mandar vir o almoço, né, Caio? Bom, vamos continuar então. Mas por que será que a gente é assim, né? Por que será que o nosso foco fica sempre no reclamar, ao invés de agradecer? Por que nós não escolhemos agradecer? Porque a escolha é nossa, não é? Vê que a situação é aquela. E a gente vai observar sempre o ponto negativo. A gente vai observar sempre a situação negativa. O nosso foco fica sempre no lado negativo, no reclamar, em vez de agradecer. É isso mesmo? Ou será que só eu? Todos nós, na verdade, todos nós fazemos isso, né? Então, quer dizer, por mais que a gente às vezes seja uma pessoa que procura espiritualidade, procura se melhorar, a gente cai nisso, né? Então não é uma coisa para assim, nós somos pessoas que não seguimos o Evangelho, que não entendemos, e nós reclamamos. Não, é que é do ser humano, né? É do ser humano, mas nós precisamos melhorar, nós estamos aqui para nós melhorar, para nós entendermos isso aí. Então, por que nós não seguimos o conselho do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo dizia, por tudo dai graças, né? Olha, que ele fala para darmos graças até para as coisas ruins, isso é por tudo, né? E nós esquecemos de dar graças até para as coisas boas, não é? Nós esquecemos de agradecer até as coisas boas. Nós temos dificuldade, é próprio do ser humano, dificuldade de enxergar o lado bom da vida e facilidade de focar naquilo que é ruim. Bom, o assunto é essa questão do porquê, das causas profundas disso tudo, é uma questão mais psicológica, né? Eu não sou psicólogo, não sei analisar, mas vamos colocar uma pitadinha aqui para nós entendermos. Depois, quando o Maurício vier, aí vocês perguntam para ele sobre isso, para ele falar com mais profundidade, tá bom? Então, aqui, os motivos, né? Os motivos vêm de muito longe, vão desde o início da humanidade, desde o início da evolução humana, ou antes até, desde quando o princípio inteligente ganha o raciocínio, de quando o princípio inteligente se torna espírito e passa a encarnar na espécie humana. Então ele vem de muito longe, porque o motivo de nós reclamarmos, ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência, então, ele é um instinto que faz parte de todos os seres vivos. Faz parte do animal e faz parte do ser humano também. Ele nasceu lá no princípio inteligente, ele nasceu lá no animal, né? Então vocês vejam, se aparecer uma barata aqui, é fácil a gente matar ela? Não é fácil, né? Ela vai fugir, ela vai assim correr o máximo possível para não ser morta. O que é isso? É o instinto de sobrevivência que os animais têm. Nós também temos. Nós também temos, né? Se estamos assim num perigo, assim, tá vindo um carro, estamos na rua, assim, o que a gente faz? O mais rápido possível é correr para o primeiro lugar mais seguro que nós achamos, né? É o nosso instinto de sobrevivência. Então, quando no início da humanidade foi necessário
sempre focar no lado negativo das coisas. Por quê? Porque a natureza era muito inclemente. O ser humano teve que enfrentar muitas dificuldades no início da humanidade, teve que enfrentar as feras perigosas, ele não tinha abrigo, não tinha onde se abrigar, então sempre era motivo para estar alerta, sempre era motivo para pensar, algo de ruim vai acontecer, algo que vai me prejudicar vai acontecer, então eu tenho que focar no lado negativo, o lado do ruim das coisas, para me proteger. É o instinto de sobrevivência. Então isso ficou em nós, né? Isso ficou em nós. E nós não aprendemos ainda, com a evolução da humanidade que nós já temos, a perceber que existem as coisas positivas, a perceber que as coisas são positivas. Que mesmo as coisas ruins que tinham antes, né? Que faziam com que o ser humano focasse no negativo, eram necessários para a evolução. Naquele caso, a evolução do princípio inteligente. E nós passamos agora para a evolução moral, para um outro nível evolutivo. Nós vamos evoluir moralmente. Então, esse instinto de sobrevivência, ele descambou em algo muito pior no ser humano. Que ele é o pai de um defeito muito grande que nós temos. Que defeito que é esse? Que é o egoísmo. O egoísmo, ele é filho do instinto de sobrevivência. Porque para sobreviver num mundo inclemente, os seres tinham que ser egoístas, tinham que pensar só em si. Então, pensando só em si, né? Isso nasce do mundo animal. Os animais são todos egoístas, não é verdade? Existe algum animal altruísta? Existem algumas coisas que se conta sobre as mães animais, tal. Mas faz mais parte da lenda do que da verdade, né? Porque o altruísmo vai nascer de quando nós ganharmos o livre-arbítrio. E quando nós chegarmos a um nível evolutivo que nós já temos o livre-arbítrio. O ser humano tem o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, entre ser altruísta ou ser egoísta. Mas o egoísmo nasceu lá do instinto de sobrevivência e ele é necessário em nós também. Um pouco de egoísmo é necessário em nós, porque senão a gente não se protege, a gente não procura o que é bom para nós. Tudo bem até aqui? Quando o Maurício vier, vocês perguntam, faz nó na cabeça dele para perguntar se é isso mesmo ou se não, tá bom? Que é uma coisa mais profunda e mais coisas da psicologia. E nós não vamos aprofundar nisso porque não é a nossa tarefa aqui. Então, já que é assim, né? Já que nós estamos num outro nível, o nível da evolução moral, né? Que nós somos seres humanos, não somos seres já no começo da evolução, nós já estamos rumo à espiritualização, rumo à angelitude. Olha que chique, né? Será que não? Será que seremos um dia anjos? Pode ser rumo, mas estamos começando, mas estamos no rumo, né? Rumo à angelitude, então temos que aprender a ser gratos, né? Como nós podemos então aprender a ser gratos? Né? Nós temos que aprender a ser gratos, né? Então é a questão de nós, é uma tarefa diária, né? É uma questão de nós escolhermos entre o bem e o mal, né? Então cada um acha o seu modo, né? Cada um acha a sua forma, cada um acha como agradecer, mas tem uma coisa interessante, tem uma mensagem que faz tempo que ela corre na internet, é uma mensagem atribuída a Charles Chaplin, mas não deve ser dele não, né? Então, quer dizer, deve ser uma fake news, mas a mensagem é muito bonita. Acho que todo mundo conhece. Eu vou ler para vocês e vocês vão ver que é algo assim, ela aponta um caminho, ela aponta um roteiro, essa mensagem, que nós podemos usar também esse roteiro, né? Como tantos outros que nós podemos utilizar, né? O roteiro principal é óbvio que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o roteiro principal. Jesus é o nosso modelo e guia, né? Se nós conseguirmos agir como ele agia, nós, lógico, seremos gratos, né? Jesus sempre agradecia ao Pai. Ele agradeceu até
ele até agradeceu pela sua morte na cruz, ele até pediu ao Pai que perdoassem aquelas pessoas que estavam crucificando, porque não sabiam o que estavam fazendo. Não é verdade? Então, quer dizer, Jesus, nosso modelo, a gente não consegue chegar nesse ponto tão rapidamente, né? Podemos pensar assim como São Francisco. São Francisco, aliás, São Francisco, esse ano aqui completa 800 anos de sua encarnação. Né? Olha, faz tempo, né? Vai ser em 3 de outubro, acho que 3 ou 4. Quando Kardec nasceu? 3, né? 3. Então, São Francisco é 4. Então, São Francisco desencarnou em 4 de outubro de 1226. Né? Então, faz bastante tempo. Ele, então, quer dizer, perto do fim da vida dele, ele adquiriu uma doença, um tracoma. Era uma doença no olho muito grave, de fundo bacteriológico. E não tinha cura naquela época, lógico, né? Sofreu muito com isso. Então, quer dizer, qual é o tratamento disponível na época? O único tratamento era a cauterização. Você sabe o que é a cauterização? Pegar um ferro quente, assim, que nem aquele que marca animais, né? E colocar assim, né? Imagine que tratamento, na verdade. Se a pessoa não morre da doença, morre de tratamento, né? Então, mas São Francisco passa a fazer o quê? Sabendo que ele tinha que passar por esse tratamento, ele passa a agradecer. Olha, vocês, porque tudo ele chamava irmão, né? Ele chamava irmão sol, irmã lua, né? Irmã natureza, tudo que era criação de Deus, ele chamava irmão. Ele passou a chamar irmão o fogo também. O fogo queria queimá-lo, o ferro quente queria, segundo ele, curá-lo, né? Queria fazer o tratamento. Então ele passou a chamar de irmãos também, né? E agradecer a Deus pela oportunidade. Ora vocês, né? Segundo consta, ele passou pelo tratamento, né? E não sentiu nada, né? A gente não sabe se talvez o nervo dele tivesse sido atingido pela doença, né? Com certeza merecimento, né? Apesar de que ele não fala merecimento, mas a doença a cura não surtiu efeito, né? Não surtiu efeito. Como é óbvio, é uma coisa terrível, né? Mas o fato é que nós estamos contando isso para vocês verem. E nós tivemos que passar por isso. Imaginem vocês, eu acho que, não sei, né? A gente se matava, talvez. Na verdade, que coisa terrível, na verdade. Que coisa terrível, né? Então, você chegar ao ponto de agradecer um tipo de coisa dessas, né? E nós, que hoje em dia que temos uma medicina tão avançada, às vezes a gente reclama, né? Tem que passar por aquela operação e tal, mas a gente tem anestesia. Olha que bênção que é anestesia, não é verdade? Que Deus permitiu que alguém inventasse anestesia. Então, olha, gente, é difícil, né? A gente um dia chega lá, um dia chega a ser um espírito tão evoluído assim, né? Imagine vocês que a gente chegar a ser um espírito muito evoluído e reencarnar num mundo inferior, né? Para ajudar aquela população, né? E ter que passar por esse tipo de tratamento, não é verdade? Então, sei lá, né? Mas vamos lá. Então, essa mensagem que eu vou ler para vocês, ela apresenta um roteiro de como a gente escolher entre o agradecer e o reclamar, né? Ela diz o seguinte: hoje me levantei cedo, pensando o que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer as águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico, ou agradecer a Deus. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar.
O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só de mim. Vocês já conheciam essa mensagem, né? Não? Mas é muito bela, né? É muito instrutiva, né? Um roteiro para a gente como agir, né? Ou reclamo ou dou graças, não é verdade? Até que hora vai mesmo, Caio? 11. Até as 11? Então, para a gente resumir, né? Já indo para o final, a gratidão. A gratidão, então, é um sentimento profundo de reconhecimento, né? Pelas bênçãos e oportunidades oferecidas por Deus, constituindo uma virtude fundamental para a evolução espiritual e a conexão com o plano superior da existência. Então a gratidão é isso, né? A gratidão é algo muito profundo. Ela conecta com Deus, com o plano espiritual, né? Qual o conceito? Se é um reconhecimento profundo, a gratidão ultrapassa o simples ato de dizer obrigado. É uma percepção genuína do bem recebido, seja de outras pessoas ou das leis divinas. Quer dizer, a gente diz obrigado, lógico, que representa o agradecimento, mas a gratidão tem que ser profunda. Nós estamos dizendo obrigado do coração mesmo? Será que nós estamos sendo gratos mesmo? Nós estamos entendendo qual é a bênção que nós estamos recebendo? Uma conexão com Deus é a gratidão. Um coração grato vibra em harmonia com as energias divinas. A gratidão sincera fortalece a presença de Deus no indivíduo, aproximando-o do Criador. Então é isso, né? Então, humildade e aceitação. A gratidão está intimamente ligada à humildade. Sem ela é difícil reconhecer um favor. Vocês já viram um orgulhoso ser grato? É difícil, né? Os orgulhosos não são. Então, a gratidão é a humildade. Além disso, promove uma postura de aceitação diante das dificuldades, que passam a ser vistas como desafios e oportunidades para o crescimento. Foi o que nós falamos, né? Que as dificuldades, muitas vezes, temos que agradecer por elas também, porque são desafios, são oportunidades para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então a gratidão está intimamente ligada à reforma íntima, a tão falada reforma íntima nas casas espíritas, né? Que desperta a consciência da necessidade de transformação interior e favorece o desenvolvimento do amor ao próximo, né? Então, uma pessoa grata, ela passa a seguir os mandamentos de Jesus, né? Que são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quer dizer, quem é grato ama o próximo, ama a Deus, né? A gente não consegue amar sem ser grato, né? É um antídoto contra o egoísmo e a ingratidão. A ingratidão é fruto do egoísmo. Lembra que nós falamos sobre o egoísmo quando ele nasceu. Cultivar a gratidão ajuda a combater sentimentos negativos como reclamação, tristeza e angústia que consomem tempo e energia. Quantas vezes a gente fica angustiado, a gente fica tal, que isso é fruto da ingratidão, de nós não percebemos as bênçãos que nós temos em nossa vida. A gratidão na prática espírita, né? A doutrina espírita orienta a gratidão a ser exercida diariamente, não apenas por grandes conquistas, mas também pelas coisas simples da vida, como a família, a saúde, a alimentação, a natureza, a oportunidade da reencarnação, que pode ser considerado um ato de amor de Deus à humanidade, uma chance de recomeço e crescimento. Então, olha tudo sermos gratos. Será que nós somos gratos pela reencarnação? Pela oportunidade que Deus nos dá de nós melhorarmos, de nós corrigirmos nossos defeitos. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia errada do que é a reencarnação. Muitas vezes as pessoas pensam que reencarnação é castigo de Deus. Que lá reencarnou assim porque Deus castigou ele porque ele foi muito ruim na outra encarnação. Não. Se fosse como as religiões tradicionais dizem, as pessoas na verdade iriam para o inferno. O suposto inferno que nós sabemos que não existe, né? Mas na verdade Deus é bom, então Ele não nos manda para o inferno, Ele nos dá a reencarnação, nos dá a oportunidade para nós melhorarmos. Por pior que seja um indivíduo, vamos imaginar o pior criminoso que existe na face da terra, ele é um filho de Deus, ele vai ter a oportunidade de se melhorar. Que jeito? Reencarnando.
se corrigindo. Então, quer dizer, não é assim, falar assim, Deus vai fazer ele reencarnar para castigá-lo. Não, Deus vai dar oportunidade para ele se corrigir. A corrigenda, muitas vezes, demanda sofrimento, demanda esforço. Mas isso é para... Deus está sempre ao nosso lado. Deus permite que a gente tenha os nossos anjos guardiães, nossos espíritos amigos ao nosso lado. A doutrina espírita, por exemplo, é uma bênção. Nós agradecemos suficientemente pela bênção, nós conhecermos o Espiritismo. Olha que bênção que é nós sabermos de tudo isso, sabermos o que Deus prepara para nós. Então é algo assim incrível, o que nós podemos agradecer, o quanto nós temos para agradecer a Deus, né? A gratidão deve ser ativa, então, não só por palavras, né? Manifestando-se como praticar o bem é uma gratidão ativa, né? A gente é grato e pratica o bem a outras pessoas, né? Pequeno serviço, sem esperar retorno. A gente espera que o outro seja grato. Já viu aquela pessoa fazer o favor esperando que o outro seja grato? Se as pessoas não são gratas, o problema é delas. Porque a gratidão nos traz alegrias. Então não temos que esperar que os outros sejam gratos. Nós podemos ser. Nos traz felicidade e bem-estar. Pessoas gratas tendem a ser mais felizes e atraem energias positivas, né? Então, quer dizer, a gente procura sempre, vamos supor, frequentar a casa espírita, falar assim, puxa, eu vou lá e gostaria de ter a companhia de espíritos do bem, de ter as bênçãos que sempre são faladas lá no centro espírita. Então, como eu faço isso? Sendo grato. Sendo gratos, nós somos felizes, não é verdade? Claro que as dificuldades vão aparecer. Não, ninguém está prometendo um mar de rosa, ninguém está vendendo ilusão, né? As dificuldades aparecem, mas procurar sempre o lado bom, procurar sempre ser gratos, não é? Em suma, então, na perspectiva espírita, a gratidão eleva a vibração espiritual, harmoniza os fluidos e ilumina o caminho para o progresso, né? Para a gente terminar, então, a gente deixa uma mensagem de obrigado em várias línguas, não é verdade? Então tem aí, tem em português, em francês, em alemão, em italiano, em espanhol, em esperanto, e as outras não sei, se alguém souber. talvez tenha japonês, chinês, não sei. Obrigado a todos. Passo a prece.